Boa noite, meus irmãos. Quero agradecer desde já todo o acolhimento que tive aqui desde segunda-feira, quando cheguei, e particularmente por essa oportunidade de poder expor a palavra. O púlpito é com certeza um local de extrema relevância e importância na vida da igreja, e quando o conselho, o reverendo Robinson, permite, de fato, que eu faça uso desse púlpito, de fato, é um ato de confiança em minha pessoa, e eu espero honrar essa confiança deles e, acima de tudo, a graça de Deus de me permitir falar em nome dele. E gostaria de convidá-los, esta noite, a lermos o texto de Marcos, no capítulo de número 7, por favor. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma breve consideração na leitura que fazemos na Escritura, particularmente nos Evangelhos, e que é de grande importância se nós queremos entender a passagem, da maneira como, de fato, Deus inspirou o coração do escritor ao fazê-lo e ao escrever esse texto. Os Evangelhos, eles são, em sua natureza, uma seleção de textos e passagens. Isso fica claro, por exemplo, na palavra de João, que disse com bastante clareza que não haveria livros que comportassem tudo aquilo que Jesus fez e realizou e ensinou, e que, portanto, o que temos é, com certeza, coletâneas de textos selecionados e que, na verdade, foram usados pelos evangelistas, sim, a partir de uma escolha que cremos ter sido inspirada. Mas há muito mais nos discursos, muito mais nos ensinos de Jesus e muito mais nos sinais do que estes que tomamos conhecimento que Deus revelou-nos exatamente para nosso ensino. Mas, além de uma seleção de texto, quando nós lemos o Evangelho, nós devemos considerar que os evangelistas, eles fizeram um arranjo dessas passagens. Com isso eu quero dizer que o Evangelho ele não tem como um propósito primordial narrar biograficamente o que Jesus fez. Ele não é uma biografia e não é um livro de história que simplesmente repete os fatos históricos dentro de uma ordem cronológica. O evangelista se sente totalmente à vontade para costurar as passagens, digamos assim, para colocá-las próximas, porque o objetivo é a mensagem que se pretende trazer e não uma cronologia. É por isso que, em certa ocasião, você observa Jesus curando um cego na entrada da cidade de Jericó, e em outro evangelho na saída, não porque haja algum tipo de divergência, algum tipo de erro, ou mesmo fruto, talvez, de tradições diferentes, como querem alguns autores, mas porque o evangelista se sente plenamente em liberdade de arranjar os textos para que a mensagem seja compreendida. E nós precisamos ter isso em mente quando analisamos um texto do Evangelho. E a terceira e última observação prévia, digamos assim, é que esses textos eles foram escritos intencionalmente ou teologicamente intencionais. Há uma teologia contida nos textos. O autor pretende nos mostrar isso. Não somente escrevem a partir de uma teologia, que são seus pressupostos, suas convicções sobre Cristo, mas, obviamente, ao nos revelar a pessoa de Jesus e ao Evangelho, eles, obviamente, fazem com uma intenção teológica. Portanto, a nossa leitura não pode esquecer desses fatos. Esquecendo-se delas, nós começamos a perder exatamente o conteúdo e, principalmente, o propósito e a intenção desses autores ao escrever. Dito isto, creio que agora podemos ler o texto com esses olhos, com essa perspectiva, por favor. Marcos, capítulo de número 7, verso de número 24 ao verso de número 29, até o verso de número 30. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças.
Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Milagre bastante conhecido de Jesus, mas a primeira observação clara que esse texto nos mostra, a primeira intenção clara, é que Marcos, como os evangelistas fazem com bastante frequência, está aqui nos propondo um contraste, uma comparação. Esse texto precisa ser lido exatamente dentro do seu contexto, porque essa comparação é evidente. Se você puder acompanhar com o texto, inclusive, da sua Bíblia aberto, o início do capítulo 7, diz que reuniram-se Jesus e os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém. Ou seja, aqui ele faz um contraste óbvio entre uma mulher grega de origem sírio-fenícia com judeus, escribas e fariseus. Observem que Marcos, que embora seja o menor dos evangelhos, é o mais detalhado deles, deixa claro que esses escribas não eram apenas escribas e fariseus, mas eles vieram de Jerusalém. Eram, na verdade, aqueles que eram considerados a estirpe, a nata, a elite teológica de Israel, os doutores da lei. E aqueles doutores da lei de Jerusalém eram, com certeza, os considerados melhores teólogos e doutores, conhecedores da palavra, e que estão aqui comparados, obviamente, com a mulher grega e sírio-fenícia. Se você conhece um pouco do Evangelho, sabe que a perspectiva dos judeus para esse fato é claramente uma distinção óbvia. De um lado estão os escribas, aqueles que são, sim, os homens que representam não apenas a religiosidade, mas a própria espiritualidade de Israel. Do outro lado, uma mulher gentia, pecadora, incrédula, que mal conhecia a lei e que não praticava a lei. Portanto, são, obviamente, claramente um contraste. Contraste que se intensifica no verso 2, se você observar, em comparação com o verso 24 e 25, que lemos sobre a mulher sírio-fenícia. Ou seja, Marcos, com muito cuidado, revela-nos as intenções, a vida no coração desses fariseus. No verso 2 diz: e vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Observando isso. E aqui a ênfase de Marcos está em um fato que passa-nos às vezes despercebido, é que na realidade a comparação desses verbos revelam muito mais a intenção que havia no coração desses homens. O que temos aqui não é um encontro acidental em que esses escribas, estando ali na região provavelmente da Galileia, puderam observar, na verdade, ou acidentalmente cruzaram com aqueles discípulos e viram os discípulos comendo pão sem lavar as mãos. Isso é fruto de uma observação, isso é fruto, obviamente, do objetivo pelo qual eles se dirigiram até lá, caminhando a pé, quase 200 quilômetros, exatamente para poder observar o que Jesus e os discípulos faziam. Portanto, esses homens, com este olhar, revela exatamente aquilo que, de alguma forma, eles intencionavam, que era basicamente observar e, principalmente, de alguma forma, investigar o que Jesus realizava, dado o fato que a fama de Jesus havia crescido imensamente. Tão grande era a fama de Jesus que ela chegou aos ouvidos da mulher sírio-fenícia. Porque o texto de Marcos, capítulos 25 e 26 principalmente, nos diz que Jesus pretendia permanecer oculto e não pôde fazê-lo porque exatamente esta mulher ouviu. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses dois verbos no Evangelho. Eles viram, observaram, mas a mulher, ela ouviu. Isso é uma ênfase. Se você puder, e eu não, de fato, cansar os irmãos, por favor, capítulo número 2 do Evangelho de Marcos. Verso de número 16, do capítulo 2, diz o texto, quando Jesus, na verdade, está fazendo a refeição na casa de Levi, os escribas dos fariseus, vendo-o comer. Percebem? A ênfase é que os escribas
viam. Se você for ao capítulo de número 3, na página seguinte, provavelmente, no verso 2, quando Jesus está na sinagoga, diz o texto com clareza, quando Jesus entra na sinagoga e ali havia um homem que tinha, na verdade, uma das suas mãos ressequidas, verso 2, e estavam observando Jesus para ver se ele os curaria no sábado. Essa atitude é comum entre os fariseus e entre os escribas em relação a Jesus. Eles investigam. O olhar deles não é o olhar acidental, como também não é um olhar que busque, de alguma forma, por alguma credulidade que existisse, mas, na verdade, é um olhar que obviamente pretende investigar o que Jesus de alguma maneira realiza. E observe, se isso não fica mais claro ainda, se você puder, no capítulo de número 14 e 15 de Lucas. E aqui eu desafio você depois, lá na sua casa, em paz e tranquilo, você poder ler esses dois capítulos juntos, porque eles não foram escritos para serem lidos separados. Capítulo 15 é muito conhecido, é quando Jesus profere as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, e, portanto, a parábola é resultado de um jantar que Jesus tem, que ele tem, obviamente, uma refeição judaica principal, o jantar de Jesus com publicanos e pecadores, comparado no capítulo 14, obviamente, com o jantar ao qual Jesus se faz presente na casa de das principais da sinagoga. Mais uma vez, contraste. E é curioso porque no capítulo 14 deixa muito claro que aqueles homens estavam, no verso 1, observando o que Jesus ia fazer. Mas quando você adentra o capítulo 15, diz que publicanos e pecadores se aproximam de Jesus, verso 1, verso 2, para o ouvir. O que eu quero dizer é que não é sem razão que no capítulo 7 de Marcos, ao narrar esses fatos, Marcos demonstra a intenção havida no coração desses homens e a distinção, o contraste que havia entre uma mulher grega e entre esses espirituais religiosos, exatamente por esses verbos. Um se aproxima para observar, a outra se aproxima porque ouviu. E isso é, obviamente, uma ênfase, um contraste, que se revela mais ainda na atitude que eles tiveram graças a essas intenções. Se você puder ainda acompanhar, veja como logo depois o texto nos diz que, na realidade, eles estavam observando, e no verso 5 diz que eles então questionam, interrogam a Jesus, perguntam. Não é uma mera pergunta de curiosidade. Não são pessoas que estão interessadas na teologia de Jesus. Não são pessoas que, de alguma forma, estão preocupadas em aprender com Ele. Na realidade, o resultado disso é que são pessoas, na verdade, que estão questionando, interrogando, interpelando, para usar aí o português mais erudito da nossa versão. Eles estão, na verdade, questionando a pessoa de Jesus porque os seus discípulos não cumprem a tradição dos judeus. É tão verdade que a resposta de Jesus desnuda o coração desses homens. Jesus vai citar Isaías e dizer: esses homens, na verdade, a boca deles honra a Deus, mas o seu coração está distante, citando Isaías, e questiona toda essa tradição humana que, de alguma forma, eles querem preservar. Ou seja, eles estão interrogando e questionando, interpelando, porque para essa finalidade eles foram até lá, percorreram toda essa distância, saíram de Jerusalém, chegaram na Galileia para, afinal de contas, sim, investigar, porque eles detêm a teologia. Esse é o objeto. A atitude da mulher é diametralmente oposta. Diz o texto que ela se lança aos pés de Jesus e roga. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas Marcos não pretendia que nós lêssemos essa passagem separado. É para que nós compreendêssemos esse contraste que ele quer nos trazer entre a elite espiritual de Jerusalém e de Israel e a pobreza espiritual. Os incrédulos, os indignos, aqueles que, na verdade, nada entendem e nada possuem do reino de Deus. Esse é o contraste, claramente exposto, claramente evidenciado. Inclusive a própria preocupação de um e de outro já revelam os valores que vão ao coração de cada um.
enquanto os judeus estão preocupados pelo fato de dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos e não cumprir a tradição. Eu morei por bom tempo em São Paulo, na região, no bairro mais judeu do Brasil e por algum tempo, inclusive, da América Latina. E conheço alguns costumes deles, contemporâneos. Alguns prédios, eles possuem uma programação para que no sábado o elevador pare em todos os andares, abra a porta por alguns minutos, feche a porta automaticamente em todos os andares, no sábado. Vocês sabem por quê? Porque no sábado não se pode trabalhar e, portanto, o esforço de apertar o botão do elevador não pode ser executado, porque isso quebra a tradição. Entre outras práticas que não vou dizer para não gastar o tempo dos irmãos, mas esse é o olhar judaico, com esse cuidado de tradições. No entanto, a mulher está ansiosa, preocupada, desesperada pela vida de sua filha. As preocupações revelam valores que vão ao nosso coração. Aliás, faremos bem em avaliar o que nos preocupa esta noite, porque vai revelar muito dos valores que temos. Por isso, Marcos escreve isso em contraste. E a nossa pergunta, então, é natural. Afinal de contas, aonde Marcos pretende chegar? Aonde Deus, usando, obviamente, aqui a inteligência desse evangelista, pretende nos levar? Há uma comparação e a diferença evidente que faz com que a mulher sírio-fenícia seja tão diferente em sua fé, verdadeira em Jesus, daqueles escribas e fariseus, teólogos espirituais, religiosos que não criam. Onde está essa diferença? Na compreensão fundamental da suficiência da graça de Deus. Eu sempre costumo dizer que milagres precisam ser vistos como sinais. E você precisa compreender, como eu imagino compreenda, que a grande importância dessa narrativa não é simplesmente nos dizer que Jesus expulsou o espírito maligno dessa criança à distância. Isso é um sinal. O sinal funciona como as placas de trânsito que temos na estrada, por exemplo. E quando você vê a placa dizendo que há uma curva fechada à esquerda, você sabe que a curva não é a placa. E, por favor, não tente fazer a curva lá. Ele apenas indica que há algo além dele. Aponta para uma realidade que vai além dela. É isso que o sinal significa. Portanto, o sinal que temos aqui, ele, na verdade, está gravemente distinto pelo diálogo que Jesus mantém com essa mulher. E que nos dias de hoje, com certeza, classificariam Jesus, à luz dos nossos direitos humanos contemporâneos, como um discurso discriminatório de ódio, que não é. Jesus tem uma palavra provocativa, trazendo a mulher a uma confissão de fé. Esse é o ponto. E por isso o diálogo se dá, e esse diálogo é de grande importância. O diálogo, na verdade, retorna a discussão entre judeus e gentios, e Jesus, agora falando, aspas, como um judeu diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cães, dar aos cachorrinhos. E o curioso é que esta mulher, neste ponto, ela não argumenta, ela não contrapõe, ela não, na verdade, se opõe à palavra de Jesus. Pelo contrário, ela concorda, ela diz, sim, Senhor, o Senhor está correto, os pães pertencem aos filhos, não aos cães. O reino pertence a Israel e não a nós, gentios. A graça pertence ao povo de Deus e não a nós que não somos seu povo. Ela sabe disso, ela não usou nenhum dos nossos argumentos contemporâneos, né? Eu também sou filho de Deus. Ela não alegou mérito, eu mereço, por tudo que eu fiz. Ela não alegou absolutamente nada disso, embora a sua filha estivesse gravemente possuída. Mas ela reconhece que não tem mérito. E ao dizer, o Senhor tem toda razão,
Mas o Senhor sabe que os cães comem das migalhas. E ela expressa, assim, a compreensão da graça de Deus que nós, eu e você, não temos. A graça de Deus é suficiente, porque para aquela mulher, uma migalha basta. Somente uma migalha da graça é suficiente por toda a vida. Somente isso. Eu não sei se o irmão compreende, mas essa é a nossa grande diferença. Nós costumamos falar da graça, somos, obviamente, filhos da teologia reformada. Citamos o capítulo 35 da Confissão de Fé de Westminster para poder falar do pacto da aliança, onde Deus manifesta a sua graça sobre nós. O problema é que diferença isso faz em nossas vidas. E principalmente ao fato de que não estamos convencidos de que a graça é suficiente. Você pode discordar de mim, mas o meu olhar para a nossa geração, e eu me incluo nela, é que, na verdade, para nós, a graça não basta. É a graça e mais alguma coisa. A minha felicidade depende da graça e mais, talvez, uma prosperidade. A graça e, quem sabe, mais saúde, mais longevidade. A graça e mais número de familiares que tenham um bom relacionamento. A graça e sempre mais alguma coisa. Nunca a graça somente. A diferença é exatamente essa. Para ela, uma migalha é suficiente. Porque ela compreende, como Paulo compreendeu, escrevendo a sua carta, dizendo que Deus nos tem abençoado com toda e cada bênção espiritual. Não há uma bênção de Deus que falte em nossas vidas. Isso fica evidente, muitas vezes, na frustração que vivemos, na nossa tristeza, na nossa amargura, como se o que já recebemos não fosse suficiente. Essa é a diferença. Ela olha e, ao compreender essa mulher, que não entende de teologia, que apenas ouviu, não viu, que na verdade soube do fato de que Jesus estava naquela região e busca em Jesus exatamente essa migalha, porque ela basta, ela é com certeza suficiente. Talvez possa dar a conhecer aos irmãos a minha experiência no meu primeiro ano de ministério, pastoreando uma igreja em Goiânia, igreja presbiteriana do setor Pedro Ludovico. E aqui tem alguns goianos, com certeza conhecem o bairro. Aliás, o pai do Júnior foi pastor também lá nessa igreja, bem antes de mim. E fui levar a ceia, herdei, obviamente, como pastor, logo que entrei, a ceia domiciliar a uma baiana chamada Alda Bastos. E a última vez que eu contei essa experiência, encontrei uma prima dela na igreja. Dona Alda, uma senhora muito crente, mas muito enferma, um câncer de esôfago, que havia lhe roubado todas as forças. Com a boa baiana, eu a encontrava na sala, deitada na rede, num ambiente escuro. E se você já acompanhou uma pessoa enferma chegando ao seu estado terminal, sabe que o câncer tem cheiro. A sala exalava. E eu levava a ceia a esta mulher uma vez por mês. Sempre que havia e perguntava como ela estava, a sua resposta sempre era a mesma: feliz, graças a Deus. Por fim, fui levar a ceia, que se tornou a última ceia, e me curvei para poder ouvi-la. O pão tinha que ser esmagado e diluído em pó, porque ela já não deglutia. E depois de servir essa ceia a esta mulher, eu lhe perguntei: como a senhora está? E ela disse: pastor, estou feliz, graças a Deus.
estou esperando o meu Jesus vir me buscar. E Ele não demora. 2 dias depois, ela foi para o Senhor. Porque quando se compreende a suficiência da graça, a migalha basta, ainda que eu não tenha saúde, ainda que a vida seja tomada, ainda que a pobreza chegue, ainda que o infortúnio nos cerque, ainda que o revés nos ameace. Porque eu compreendo a suficiência da graça. A grande diferença entre os religiosos, espirituais e teólogos e a mulher Sírio-Fenícia é só essa. Ela compreendeu a suficiência da graça de Deus. E se você imagina que Marcos encerra, de certa forma, aqui a sua, digamos, exposição sobre a verdade acerca de Jesus, isso vai muito além do que até o nosso tempo permite esgotar. Por exemplo, eu vou simplesmente aqui citar, e não vou me ater ao fato de que este milagre acontece em Tiro-Sidom, porque exatamente a região quando, muito antes, Elias, na verdade, atendeu a viúva de Sarepta. Com isso, Marcos está dizendo, aquele Deus que por meio de Elias supriu a viúva, agora está aqui e agora em Jesus, suprindo a mulher Sírio-Fenícia. Mas, não obstante tudo isso, eu gostaria de convidá-la a fazer uma observação e uma leitura que é até de certa forma cansativa, mas, por favor, extremamente necessária se você puder. Então, abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Apenas os versos e não o contexto, por favor. Capítulo 6, verso 8. E se você tem o costume de sublinhar a sua Bíblia, marcar, como eu faço com as minhas, e quando ela já está tão rabiscada, eu compro outra, mas se você tem esse costume, esta é, com certeza, uma boa ocasião para você fazê-lo. Vai lá, diz lá o verso 8. Ordenou-lhe Jesus que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão. Tá? Observe como essa palavra ocorre. Capítulo 6, por favor, verso de número 37. E agora Jesus desembarca e multiplica os pães. A palavra pão acontece no verso 37, 38, no verso 41, no verso de número 43 e no verso de número 44, nesse milagre de Jesus ao multiplicar pães. Tem os peixes também, mas com certeza a ênfase aqui são nos pães. Pois bem, capítulo de número 6, veja curiosamente o verso 52. Quando Jesus, na verdade, anda sobre o mar e os discípulos ficam aterrorizados, e explicando por que os discípulos não entendem o fato de Jesus caminhar sobre o mar e não entendem aquele milagre, veja o que ele diz no verso 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Não é porque eles não compreenderam por que Jesus caminha sobre as águas, é o milagre do pão que eles não puderam compreender, os discípulos, mas novamente pães. Capítulo 7, verso de número 2, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão mais uma vez. Capítulo 7, verso 5, a nossa versão exclui a palavra pão que está no original. Interpelaram os fariseus e escribas em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem pão com as mãos por lavar, como no verso 7, 5. Capítulo 7, verso número 27, diz Jesus à mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar às crianças, obviamente. E capítulo de número 8, verso de número 5, e várias vezes aqui nessa passagem, mais uma vez Jesus multiplica os pães pela segunda vez. E nós temos essa narrativa escrita por Marcos aqui.
Quando você caminha nesse texto, você vai observar no verso 14 que Marcos diz que eles esqueceram de levar pães e entram no barco e percebem que só tem um pão. E Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, dos herodianos e etc. E eles entendem: será que é porque nós não trouxemos pães? E Jesus diz: vocês não estão compreendendo? E observe como isso é muito claro. Verso 18: vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvem? Quantos pães, na verdade, foram multiplicados? Quantos sobraram? 12, que é um número bastante simbólico para o povo de Israel. E da segunda vez, 7, sempre enfatizando exatamente a figura dos pães. Ora, o que Marcos está tentando nos mostrar nesse texto? Existe no Evangelho de Marcos 23 ocasiões em que a palavra pão aparece, e nesta passagem que lemos estão 19 delas. Porque esta, segundo alguns comentaristas, e eu concordo com eles, é, obviamente, a teologia de Marcos sobre a ceia. Esses textos nos preparam para Marcos capítulo 14, no qual Jesus toma o pão, parte o pão e diz: este é o meu corpo. Aliás, talvez seja essa a intenção dele no texto, dentro do barco. Só temos um pão dentro do barco. Claro que só tem o pão. O pão que está no barco é Jesus. Ele é o pão. Ele é o pão partido. E exatamente esta verdade que nem a mulher cirofenícia poderia compreender, como nós não compreendemos, que a graça de Deus não é apenas suficiente, a graça de Deus é surpreendente. Ela pediu uma migalha e Jesus a colocou sobre a sua mesa, como seu anfitrião. Ela, na verdade, não tinha mérito algum e disse: Senhor, uma migalha basta, mas Jesus lhe concedeu o assento em sua mesa. Quanto é necessário para eu e você compreendermos essa verdade? Que a graça de Deus não é apenas suficiente em nossas vidas, mas ela é terrivelmente surpreendente. Deus nos surpreende com sua graça, nos dando muito mais dignidade do que merecemos, muito mais honra do que imaginamos. Ele não somente supre as suas necessidades, meus irmãos, mas Ele te coloca assentado em sua mesa. Como anfitrião, parte o pão, nos dá e diz: comam e vivam, porque o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Numa surpresa absoluta, que nós vivenciamos todos os dias, embora não percebamos. Eu vou até evitar de contar aqui a minha última experiência surpreendente dessa graça, porque ela é muito longa. Gastei quase um jantar inteiro para contar para o reverendo Robson e a Séfora, mas eu gostaria de narrar a vocês uma outra experiência, somente para provar para vocês, como para mim também, que essa graça de Deus está no nosso cotidiano. Talvez nossos ouvidos é que não ouçam e os nossos olhos é que não veem. Mas meu primeiro emprego, de fato, meu primeiro trabalho remunerado, foi ensinar flauta doce no alpendre, na varanda da minha casa, para os pré-adolescentes da igreja. Eu era recém-convertido. E eu tocava numa banda e tocava flauta doce, e eles pediram para eu ensinar, e ali eu fui começar a dar essas aulas para esses meninos, num salário vultuoso de R$120, mais ou menos, mas foi quando eu comecei, na adolescência, inclusive. Mas por causa disso, eu fui convidado a substituir o meu professor de música na banda de um colégio em que eu tocava, porque ele se aposentara. E enquanto o processo de contrato no Estado se delongava, e claro, como Estado é sempre muito demorado, para receber o meu salário eu precisava, de alguma forma, que o meu professor, o meu instrutor, o meu chefe, inclusive, assinasse o contra-cheque. E ele estava fazendo mestrado no Rio de Janeiro, e eu morava em Goiânia. E com aquele vultuoso salário eu tinha que sair uma vez por mês, quando o salário já acabou, né? Para poder percorrer essa distância e chegar até o Rio de Janeiro. Muitas vezes num ônibus direto, um ônibus só por dia, que havia de Goiânia para lá, lembro até o nome da empresa, São Geraldo, e era o que eu fazia. Mas, de vez em quando,
não se encontrava, digamos, os horários, as passagens, como é muito comum, e eu precisava fazer a viagem via São Paulo, Goiânia, São Paulo, Rio, que é uma ponte com bastante ônibus, e Rio, São Paulo, Goiânia. Só que e fui para lá, e cheguei ao Rio, peguei pronto para retornar, e retornei naquela noite. Só que alguns irmãos aqui que são da minha geração lembram que naquele tempo a nossa inflação beirava ali já os 3 dígitos, então eram remarcações de preço constante. Durante a noite que eu saí do Rio para chegar em São Paulo, houve uma mudança no valor do preço da passagem. E eu viajava com dinheiro contadinho. Eu saí do ônibus do Rio, descendo na antiga rodoviária de São Paulo, e fui até o guichê, pretendendo pegar um ônibus às 7 horas da manhã, para chegar às 7 horas da noite em Goiânia. Já recebi uma boa notícia, não tinha passagem. Só para os ônibus das 17 horas. Pois bem, me dá uma passagem. Me deu uma passagem, eu pedi, e ele então fez a passagem e eu entreguei o dinheiro. No que eu entreguei o dinheiro, ele disse: está faltando. A passagem mudou de preço essa noite, a passagem agora, e o valor era bem maior. E eu comecei a pensar ali numa fração de segundos. Um jovem de 18 anos, sozinho em São Paulo, sem conta corrente, sem parente, sem amigo, sem telefone celular, que não existia naquela época. Eu me vi pedindo dinheiro na rua de São Paulo. E nessa fração de segundo é que essa realidade passou em minha mente, uma voz disse atrás de mim: dê a passagem para o rapaz que eu completo a diferença. Não sei quem era. Nunca vi e provavelmente, se visse, novamente não reconheceria. Mas eu sei quem estava lá. Eu sei quem me supriu e me socorreu. Eu sei exatamente quem, surpreendentemente, sem que eu, no início da minha fé, tivesse sequer orado, supriu aquilo que eu precisava. E sobraram algumas moedas, o suficiente para comprar e comer um pão francês, que foi a minha refeição do dia. Mas com certeza uma das melhores refeições que eu já fiz na vida. Porque é a refeição da graça. De um Deus que surpreende quando nós não aguardamos. Que faz muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Meus irmãos, não há espaço para frustração com Deus. Não há espaço para decepção. Por que estar triste se a migalha basta? Mas Ele nos dá muito mais do que essa migalha. Os irmãos cantaram aqui esta noite, o coral cantou, citando as ruas de ouro de Apocalipse. Você sabe por que as ruas são de ouro? Porque aquilo que nós nos matamos para obter aqui, nós vamos pisar lá. Vai ter tanto valor que será calçada, será asfalto. Porque a graça de Deus é sempre surpreendente, imensamente surpreendente, e basicamente esse é o cuidado de Deus. Aliás, se você puder, me acompanhe em alguns detalhes do texto. Por exemplo, verso de número 18 e 19 do capítulo 8. Jesus repreende os discípulos dizendo: por acaso vocês, tendo olhos, não veem? Vocês não compreenderam ainda? Não lembrais? Por acaso vocês, tendo ouvidos, não ouvis? Vocês já se perguntaram por que logo depois do milagre da mulher Ciro-fenícia, Jesus cura um surdo e mudo? Para demonstrar que é Ele quem faz ouvir? Já se perguntaram por que logo depois, no capítulo 8, Jesus cura um cego?
Já se perguntaram por que este cego é curado em 2 etapas? Porque, na realidade, ele passa pela primeira vez a saliva nos olhos e pergunta o que vê, e o homem diz, eu vejo, mas vejo com os homens como árvores que andam. E depois ele o cura definitivamente. Por que Jesus curou em 2 etapas? Tipo Carnê da Casas Bahia ou coisa parecida. Alguns autores, incautos e mal formados, dizem que porque, na verdade, esta cegueira e esse mal espiritual era mais resistente ao poder do Espírito Santo. A gente não ri, a gente tem que chorar de uma interpretação como essa. A razão é simples, é que este cego é exatamente a identificação dos discípulos, que vêm, creem em Jesus, mas a sua visão ainda está distorcida, ainda não veem com clareza. E eu me pergunto se esta não é exatamente a minha situação. Se eu ainda não sou exatamente assim, cheios de teologia, mas sem compreender, vendo árvores como árvores que andam. Observe no capítulo 7 que Jesus usa as solenes palavras no verso 16. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Porque é exatamente essa ênfase, essa exortação. Ouça, entenda exatamente o milagre da mulher Ciro-Fenícia. E eu gostaria de concluir fazendo o caminho inverso, se for possível, daqueles que nós expomos. Na verdade, eu gostaria de fazer 3 perguntas a você e a mim, por favor. A primeira delas, e talvez a mais essencial, é se eu e você de fato compreendemos a suficiência da graça de Deus. Compreendemos de fato? Será que eu e você sabemos bem o que significa quando, por exemplo, se eu não estiver equivocado, no domingo passado, os irmãos se reuniram e aí partilharam da ceia do Senhor? Entendem o que isso significa? Reconhece a graça presente aí? Percebem a graça de Deus exatamente nesses atos dele? O quanto eu e você compreendemos essa graça? E é fácil de saber. Sonde as intenções do seu coração. Veja muito bem como você, na verdade, avalia a vida, os valores que você tem. Observe aquilo que Deus te ofereceu e te oferece e decida, de fato, perceba se uma migalha basta, ou se você precisa da graça e mais um pouco, se é que existe alguma coisa além da graça. Você precisa da graça e quem sabe que Deus atenda meus sonhos, meus planos, meus desejos. Se a sua felicidade depende da graça e mais alguma coisa. Parafraseando Spurgeon, famoso sermão que ele fez, Spurgeon tem um sermão cujo título é O Sangue Só e Só o Sangue. Na verdade, eu diria a graça só e só a graça. Não precisamos de mais nada nessa vida. É essa a pergunta que eu me faço, sem dúvida alguma. Segunda, o que na verdade a minha atitude revela das intenções do meu coração. Me perdoe, não quero ser indelicado com os irmãos, não seria educado e razoável ser assim, mas qual foi sua intenção ao vir ao culto esta noite? Cuidado, meu irmão, para não vir para observar, para testar, para indagar, para interrogar, para interpelar, afinal de contas, por quê? Mas eu espero que eu e você tenhamos vindo para ouvir. E a terceira e a última pergunta que faço, afinal de contas, qual é o contraste que você vê na sua vida? Ou, para simplificar um pouco, você é a mulher Ciro-Fenícia ou você é mais um escriba e fariseu entendido da lei e das tradições? Pastor, colega meu sentado ao lado de um presbítero na sua igreja,
quando uma jovem entra pelo templo mascando um chiclete, no tempo que mascar chiclete era falta de educação. E o presbítero disse ao pastor: pastor, faça alguma coisa. Ela está mascando chicletes no templo. Ao que o pastor respondeu: meu irmão, quem está mascando chiclete é o templo. Qual é, na verdade, o contraste que você enxerga em sua vida? Esta noite, multidões se reuniram para fazer o que eu e você estamos fazendo. Templos estão cheios, capelas desde hoje pela manhã, inúmeras pessoas vivendo as suas religiões. Mas qual é o contraste entre nós e os fariseus contemporâneos? Se é que não somos alguns deles. Que contraste você consegue enxergar em sua vida? Melhor, que contraste o mundo vê na sua vida? Que contraste o mundo vê em você? Essa é uma pergunta importante. Eu gostaria mesmo de terminar com a exortação do próprio Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu espero que você tenha estado satisfeito com a migalha que caiu da mesa hoje. E ao voltar para os seus problemas em suas casas, para os seus dilemas, para todo o seu sofrimento, para tudo aquilo que você nem sequer sabe que ocorrerá, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, volte com alegria, porque a graça de Deus é suficiente. E ainda esta semana Ele surpreenderá você com a graça dEle. Eu espero que você saiamos daqui com a mulher Ciro Fenícia, que voltou para casa, achou a filha restaurada. Mas lembre-se, tudo pertence à graça dEle. Que Deus os abençoe.